Muito boa noite Santa Rosa, boa noite região. Estamos com mais um Plural Business, diretamente aqui pelo nosso portal Plural, uma das maiores mídias da nossa região. E hoje estamos aí com 3 convidados especiais aí para falar sobre um assunto que o pessoal tem nos pedido muito, falar sobre agronegócio. E a nossa pauta da noite é agronegócio como propulsor do desenvolvimento regional. E para a gente conversar aí nessa noite quase que chuvosa, está aqui comigo o nosso amigo Joelmir Vink, diretor de negócios do nosso Sicredi. Seja muito bem-vindo, Joelmir. Olá, Júnior. Olá, Marcos Thomas, Andreas também. Quem está nos assistindo, está nos acompanhando aí. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade mais uma vez, Júnior. Para completar mais um integrante aí, Marcos Thomas, gerente de ciclo de crédito. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Júnior. Boa noite a todos, aos meus colegas do Sicredi, a quem nos assiste, a quem nos ouve também. Boa noite a todos. E para fechar esse nosso time aí, Andreas Carpichin, assessor de negócios agro. Seja muito bem-vindo aí ao nosso programa, Andreas. Obrigado, Júnior. Obrigado aos colegas e pela parceria. Um abraço aí a todos os nossos colegas também de Sicredi, aos nossos associados que estão nos escutando nesse momento. Muito bem. E para a gente começar essa nossa conversa dessa noite, tenho certeza que o pessoal está ligado aí já para mandar suas perguntas. Nós temos o apoio aí de Sicredi, gente que coopera, cresce, busca aqui serviços de teleentrega, JC Clean House, serviços e produtos de limpeza e Professar Assessoria. Bom, queria já começar aí a nossa conversa para contextualizar aí o Sicredi nesse movimento agro aí que cada dia mais a gente está ouvindo a evolução, né? Toda a questão mercadológica aí do agro que está tomando cada vez mais pé aqui na nossa região e do Brasil inteiro, né? Perfeito. Júnior, é com muita responsabilidade e ao mesmo tempo uma satisfação de vir tratar um assunto de enorme relevância para o Sicredi, para cada um dos nossos associados, enfim, e por que não dizer para o país inteiro, né? Dado esse contexto aí que a Covid tem trazido, né, o setor do agronegócio é um setor que nada na contramão, enfim, e eu me lembro bem semana passada quando o próprio governo federal fez o anúncio do Plano Safra, né, se não me engano foi o próprio presidente da República que ele iniciou a fala dele falando de que se as cidades sucumbirem, o campo poderá as fazer ressurgir. Então, isso já atribui uma relevância enorme em relação a um assunto que é uma pauta gostosa de nós abordar, até porque, assim como está o Andreas, o Marcos aqui, a gente tem praticamente 700 colaboradores altamente conectados e engajados nessa pauta, nessa matéria. Nós temos aí praticamente 150 mil associados, onde uma boa parte deles tem uma ligação direta ou indireta com o agronegócio e, por que não, uma comunidade regional inteira, né? Praticamente 450 mil habitantes na nossa área de ação. Então, um assunto de enorme relevância e de enorme responsabilidade. Então, nós vir compartilhar aqui um pouquinho alguns pensamentos do Sicredi, ao mesmo tempo também expor um pouquinho do que são cenários e tendências daqui para frente, né, Júnior? Mas a história da cooperativa, ela é uma história que ela tem origem no agro, ela tem uma sustentação no agro, né? Se nós formos olhar desde os 107 anos que a nossa Sicredi União, então, comemora esse ano, né? Praticamente aí 3/4 dessa história, dessa trajetória, ela se deu essencialmente no agronegócio, né? Nós estamos falando de uma cooperativa que ela se transformou livre admissão a partir das próprias aprovações do Banco Central, a partir do ano de 2003. Então, a livre admissão que trouxe outros setores, outros segmentos para dentro do quadro social, ela é uma história mais recente, né? Mas mesmo ela tendo se transformado numa cooperativa de livre admissão, o segmento do agronegócio hoje ele continua respondendo de forma direta por pelo menos 50% de todos os negócios na cooperativa. E eu me permito arriscar aqui
e dizer que pelo menos 70% hoje de todos os negócios, de toda a pujança da cooperativa, ela vem alicerçada no agro, 50% de forma direta e não menos relevante os outros 20% de forma indireta, porque ela faz surgir a partir do campo um fluxo financeiro, um fluxo de negócios que ajuda a sustentar boa parte também das cidades, né? Então, se a gente for falar em esfera mundial, nós estamos falando de uma população hoje de quase 7 bilhões de habitantes, até 2050 a estimativa da ONU é chegar em quase 9 bilhões de habitantes, né? E aí, efetivamente, produção de alimentos, produção de proteína, carboidrato, tudo isso é uma questão de segurança alimentar. E o agronegócio ele tem essa nobre função de alimentar o mundo, né? E o Brasil, dentro desse contexto, ele está muito bem posicionado, né? Se não me engano, inclusive, os indicadores mostram que o Brasil ele produz praticamente para alimentar 6 vezes a população. Então, para 6 anos seguidos, 1 ano de produção agrícola no Brasil ela seria suficiente para alimentar a sua nação. Então, de forma rápida, assim, a gente chega num cálculo que 1 ano da produção agrícola brasileira ela é capaz de alimentar praticamente 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, né? Ou seja, o Brasil é o celeiro do mundo, ele é capaz dessa pujança, e aí por isso que o Sicredi tem um enorme carinho e uma enorme responsabilidade de apoiar. E isso converge muito com o próprio propósito da cooperativa, que é de potencializar toda a economia regional. E o agronegócio ele tem uma enorme relevância nesse contexto. E eu acho que abre bastante oportunidade aí, né, Andrés? Perfeito, né? O Joel fez uma abordagem bem interessante e bem bacana, né? E se nós pegar e contextualizar um pouco esses últimos 3 meses aí, né, onde no Brasil inteiro a gente está, no Brasil e no mundo, né, todo esse cenário de Covid. E lembro lá que no mês de março, quando começou a vir mais para o Brasil, né, onde as pessoas começaram a correr para o mercado, né, e fazer estoque de alimentos, né. E em nenhum momento, né, não só eu, como acredito que a maioria do pessoal que está aqui, os que estão nos ouvindo e nos assistindo, em nenhum momento a gente chegou no mercado e se deparou com uma situação de desabastecimento, né, muito pelo contrário. Então, além de alimentar toda a população brasileira, né, o Brasil foi responsável aí nesse período por a maioria das exportações de produtos, de alimentos para o mundo inteiro, né? Então, tudo oriundo do agronegócio, oriundo da agricultura e da pecuária, né? Então, esse ponto é extremamente importante, né? E se a gente avançar um pouquinho, olhar um pouquinho para o contexto disso tudo, para que tudo isso aconteça, né? É uma engrenagem que precisa funcionar de uma maneira muito sincronizada. E nós podemos ter o exemplo ao vivo, digamos assim, né? De quanto isso funcionou no Brasil, né? E aí, se nós olharmos para o Rio Grande do Sul e para a nossa própria região, né, a região noroeste aqui, de abrangência também da cooperativa, enfim, nós vamos ver a importância, a relevância da agricultura, do agronegócio nessa cadeia, nesse sistema, né? Então, a gente tem uma participação e uma fatia muito importante, né, correspondendo aí aproximadamente na nossa região, 1/4 do PIB gerado na nossa região é oriunda da agricultura, né? O que é um fato extremamente relevante. E se nós pegarmos alguns municípios da nossa região, da nossa área de atuação, nós vamos ver que esse percentual de 1/4, de 25%, ele é muito maior, ele chega a 70%, 80% em alguns municípios, né? Então, esse olhar da cooperativa de estar sempre apoiando e presente no agronegócio, de alguma forma ele se justifica por isso, né, que o Sicredi está próximo dessas comunidades e está apoiando o desenvolvimento delas, e o agronegócio, né, como propulsor dessa cadeia, desse sistema, então ele precisa ser olhado sempre com bons olhos. Eu acho que, só antes do Marcos comentar, acho que agora o pessoal tá entendendo a importância real do agronegócio. Porque a gente está vendo com essa pandemia muitos negócios parando na cidade, e no meio rural não, né? Bem ao contrário, continua da mesma forma que antes. Talvez os olhares agora já estão direcionados novamente para o agronegócio, né? Que deveria, na verdade. Eu acho que essa pandemia acelerou muita coisa, e a gente vimos
conversando em outros programas, a quantidade de gente que pede informação sobre o agronegócio, né, Marcos? Eu acho que isso dá para te comentar alguma coisa aí de informações também, mas é importantíssimo. Perfeito. A nossa participação na cooperativa contra o ciclo do crédito, ela é bastante técnica e totalmente voltada a essa questão de informação, né? E essa informação ela vai para a ponta, ela vai para a agência, ela vai para o associado e os nossos associados, o nosso produtor como um todo, olhando para o nosso contexto local, olhando para o contexto do Brasil, ele é o pequeno agricultor, ele é o médio agricultor, ele é o grande agricultor, mas no contexto como um todo, todos são importantes, né? Todos ajudam a sustentar a economia, seja ela a economia que gira no agronegócio, as empresas que giram ao redor do agronegócio e as famílias que se sustentam no agronegócio. E esse crescimento de produtividade, de volume de produção, ele é exponencial. Ontem nós apreciávamos, inclusive, números, né? Há 10 anos atrás nós tínhamos 163 milhões de toneladas produzidas, né? E a expectativa de chegarmos em 270 milhões de toneladas produzidas em 2021. Então isso mostra o tamanho que é a força do Brasil no agronegócio e a representatividade no mundo que o Joel trouxe muito bem quando fez um comparativo com a capacidade de alimentar pessoas. E só para complementar o que o Marcos traz, né, e o agronegócio, e não é pretensão nossa, muito pelo contrário, né, que a gente traz aqui alguns pensamentos e alguns pontos de vista por parte do Sicredi, né, mas reconhecendo aqui que provavelmente quem está nos acompanhando e quem for depois assistir a eventual participação nossa aqui, né, pessoas de muito mais gabarito e muito mais entendimento sobre esse setor do agronegócio, né? Então, quando o Andreas e o Marcos trouxeram antes, né, seja todos os profissionais ligados ao agronegócio, técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, as nossas cooperativas de produção aqui na nossa região, as nossas co-irmãs, seja as comercializadoras de fertilizantes, de insumos, enfim, a própria comercialização de grãos. Então, você tem um ecossistema que está organizado aqui na região com gente de enorme conhecimento e entendimento sobre isso, né? E são pessoas que, ao nosso ver, norteiam e ajudam a impulsionar em muito todo esse ganho de produtividade e performance que o Marcos está trazendo. Tanto é que, das informações que a gente procura sempre usar nas nossas orientações internas, né, numa janela de 20 anos, a área de cultivo no Brasil ela expandiu em 20%, mas a produtividade ela praticamente dobrou nesse período. Então, isso mostra o quanto que a eficiência no campo ela foi possível, mas muito através desse ecossistema que está montado, através de todo esse segmento que volta aos olhos para o agronegócio e reconhece a relevância dele. E eu acho que essa evolução, a gente não está muito longe, né? Teve um movimento muito rápido nos últimos anos, que eu lembro que minha família é tudo interior, quando a gente falava em 40 sacos de soja por hectare, o pessoal achava uma super safra. Hoje, se for falar em 40 sacos de soja por hectare, é uma frustração da safra, né? Por quê? Porque tem empresas já colhendo 70 sacos, 80, né? Então, eu acho que esse investimento vale a pena para impulsionar todo esse mercado, né? Perfeito. E o que o Joel trouxe, né? Toda essa cadeia do agronegócio, né? Eu vi uma explicação do agronegócio que eu achei interessante e vou compartilhar com vocês em relação à explicação, né? Antes da porteira, né? Aquilo que acontece antes da porteira, ou seja, as fábricas de insumo, de máquinas e equipamentos, né? As transportadoras dentro da porteira, que é o produtor produzindo de fato, né? O alimento, e depois da porteira, né? Que são as industrializadoras, as transportadoras, né? Então ele explica de uma forma bastante lúdica toda essa cadeia do agronegócio, né? E de fato a nossa região é rica, né? Então vários profissionais, várias empresas cooperativas de produção, entidades, Emater, sindicatos, enfim, que dão todo o apoio, né? Então todo esse resultado que a gente está vendo na nossa região, a representatividade ela não acontece à toa, né? Nós temos duas grandes fábricas, né,
de máquinas e implementos agrícolas aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Até o Júnior teve a oportunidade de trabalhar numa delas, né? Tem bem mais conhecimento que nós, mas o quanto isso é rico, né? Tanto na geração de empregos, né? E aí se nós pegar todas as empresas agregadas, né? Que acabam prestando serviço para essas grandes multinacionais e fazer toda essa cadeia girar, isso é extremamente importante, né? Então, quando a gente vê as nossas autoridades pleiteando isso para manter as empresas aqui, dando condições melhores, né, de instalação e tudo mais, isso é extremamente importante porque faz girar toda essa nossa economia, né? Então, nada disso que a gente está vendo aqui, os números, eles acontecem por acaso, né? Então, extremamente importante toda essa cadeia produtiva, né? Desde da máquina, do insumo até o produto final lá que a gente vai pegar na gôndola do mercado, na prateleira do mercado, né? Então, às vezes a gente só percebe e só enxerga a parte lá do mercado, né? Mas toda uma cadeia, todo um sistema que possui por trás disso tudo para que isso aconteça de fato, né? E eu acho que esse movimento que a gente tem, né, atrás de um negócio, vamos pegar as multinacionais aqui, é uma multinacional que a gente olha, né, mas quantos ao redor, quanta economia movimenta, quantas possibilidades, né, de trazer novos recursos, trazer pessoas de outros lugares para conhecer. Então é uma imensidão de oportunidade que tem aqui, né? Perfeito, Júnior. E isso promove prosperidade, né? Toda essa sincronia, toda essa engrenagem funcionando, cada um dos agentes fazendo o seu papel, assumindo um protagonismo em relação à contribuição que ele também pode trazer, né? E nesse ponto a gente reconhece o principal protagonista e o principal agente dele é o produtor, é aquele que efetivamente coloca em execução e em dedicação tudo isso lá no campo, né? Mas nesse ponto o Sicredi ele sempre tem um olhar muito especial, porque dentro do propósito da cooperativa de agregar renda e melhorar a qualidade de vida das pessoas, ele reconhece que ele pode fazer isso, ele faz isso através do cuidado que ele tem com a saúde e a vida financeira das pessoas e dos associados, e ele faz isso potencializando a economia regional. Então, isso são formas e são como de traduzir e entregar isso para a comunidade, para a sociedade. E aí, quando ele percebe que o agronegócio tem essa relevância dentro do ecossistema, não tem como o Sicredi ficar fora disso. Não tem como o Sicredi não assumir o seu papel como um instrumento e agente financeiro, um papel também de agente de educação, de formação, de orientação, através de outros programas em parceria com o Senar, com o Emater, com um jovem empreendedor rural nos municípios aqui que fazem parte da nossa área de ação. Então, são programas também voltados a pautas que não envolvem só o aspecto financeiro, não envolvem só a liberação do crédito, que isso é uma de tantas formas de promover e levar essa prosperidade para a comunidade regional. Mas, de novo, nesse ponto a gente reconhece que esse é sempre um olhar com bastante afinco, com bastante dedicação, e aí fica um registro aqui que ninguém faz nada sozinho, e aí seja os nossos quase 700 colaboradores que nos acompanham aqui, que procuram entregar isso lá no dia a dia em cada um dos municípios, seja aquele que tem um agronegócio com maior relevância ou um pouquinho menos relevância, mas todo esse agente, todo esse sistema abraçado por essa causa, né? Muito bem, quero agradecer aí a quem acredita nesse nosso programa, Sicredi, gente que coopera, cresce, busca aqui serviço de teleentrega, JC Cleanhouse Professar Assessoria. Aposte, ajude nós a cada vez mais manter esse programa com profissionais desse gabarito aí, trazendo informações para toda a nossa região. E no final eles vão trazer aí um super lançamento para nossa região, né? Para toda essa nossa região noroeste, toda a região noroeste, o Sicredi tem mais centro, tem também? Na verdade, a nossa cooperativa, né, ela tem uma área de atuação, né, que vai de Novo Machado a São Borja, que a gente diz, né? Então, Catuípe como outra divisa aqui. Catuípe, né? Então aqui a gente tem uma co-irmã do lado, aqui em 3 de Maio, a Cooperativa Noroeste, a Celeiro em Três Passos, né? Mas é uma área ela pega uma parte boa aí da região noroeste do nosso estado. São 39 municípios, né? 39 municípios, 45 agências, né?
Santa Rosa dominando quase todo o Rio Grande do Sul, então. Bom, mas, né, voltando à nossa conversa, eu acho que existe também algumas dificuldades em tudo isso, né, que nós olhando em questão de assessoria, por exemplo, o próprio investimento na necessidade exata do agronegócio é uma coisa muito importante, né? Que hoje a gente vê uma dificuldade, principalmente quando a gente vai fazer alguma assessoria na parte, vamos chamar interior, né? Por causa que hoje tem muitas empresas no interior, né? Ter essa sensibilidade, fazer daqui a pouco uma análise realmente do retorno. Eu acho que essa dificuldade também acontece aí no modo geral, né? O Marcos, que está direto aí com o associado, aí, qual que é o sentimento dessa dificuldade, Marcos? Perfeito. E é algo que nos toca, inclusive, eu acho que o Joel trouxe isso muito bem quando ele trouxe o propósito da cooperativa, né? É uma das nossas preocupações em efetivamente poder apoiar o associado, o agricultor, o empreendedor, eu vou usar aqui o termo, de que ele possa tomar as melhores decisões, né? O segmento agro ele evoluiu muito nos últimos anos. Nós falamos de alguns números agora nos últimos minutos, né? Que contextualiza isso. No entanto, também as margens desse negócio elas diminuíram, né? A margem do erro ela ficou muito reduzida, né? A lucratividade ela também ficou mais apertada. Então, a agricultura também precisou inovar sobre o aspecto da gestão, né? E a gente percebe que isso, de certa forma, não caminhou junto, né? Sou filho de agricultor, me criei na agricultura, né? E por muitas vezes isso não vem ao mesmo passo. Sim, muitas propriedades têm uma excelente gestão, né? Mas tem sim bastante oportunidade para uma melhor assessoria para o agronegócio, um melhor apoio para que a decisão de qual recurso tomar, de como realmente investir, né? Mas essa é uma das nossas preocupações, inclusive, tá? Que dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições, dos colaboradores que estão lá na ponta, que eles façam o seu papel, né, de ajudar a tomar decisão, de fazer alguns questionamentos no dia a dia para que o agricultor ele tome a melhor decisão, enfim, mude o seu planejamento por muitas vezes para que ele consiga ter êxito, consiga ter um melhor resultado. E esse acompanhamento que vocês fazem, eu acho que é para clarear mais o próprio associado, né, ou quem busca o crédito, para que ele entenda mesmo a real necessidade e ter certeza da melhor escolha, né? Perfeito, e nós não estamos sozinhos nisso, né? Nós temos várias entidades e parceiros nossos também, né? E um exemplo disso são as assistências técnicas, né? A cooperativa, ela tem como um dos seus objetivos, né, manter a assistência técnica, né, muito próxima dos agricultores, né? Inclusive os nossos projetos eles são assistidos, né? Todos eles, nós não dispensamos assistência técnica, bem pelo contrário, nós queremos que ela esteja cada vez mais próxima do agricultor para que ele realmente possa tomar a melhor decisão, porque nós, como instituição financeira, por muitas vezes poderemos orientar quanto à questão financeira, mas a questão técnica de qual produto aplicar, qual a maior assertividade na sua lavoura, vai ser o técnico agrícola, vai ser o parceiro da Emater, que também são parceiros da cooperativa, né, Andréas? Hoje com mais de 300 Astecs cadastradas na cooperativa, Perfeito. É isso, né? Então, esse é um elo do agricultor, é um elo que está ligado com o Sicredi e é nisso que a gente acredita, tá? Que nós temos, sim, uma condição de apoiar o agricultor, mas essa corrente ela é bem maior. Ela é bem maior e envolve esses parceiros também no dia a dia. E um ponto importante, né, Júnior, em relação ao que o Marcos trouxe aqui, né, é que nós do Sicredi a gente não quer preencher esse espaço lá da assistência técnica, né? Isso até alguns, né, como o Marcos falou, ele é filho de agricultores, assim tem vários colegas, né, filhos de agricultores que entendem muito. Mas a gente não quer tirar o lugar de ninguém, né? A gente olha para o nosso foco, para o nosso objetivo, né, que é prestar consultoria financeira para o nosso associado. E o modelo de atuação da nossa cooperativa, né, Júnior, acho que é um ponto importante a nós frisar aqui, ela não acontece só dentro da agência, né? Ela não acontece só dentro lá das salas da superintendência, lá em Cruzeiro, muito pelo contrário, né? As áreas de assessoria da nossa sede, né, nós vamos lá na propriedade.
É diferente do nós fazer uma ligação para o associado e ver como é que está aí, como é que está a tua propriedade. Né, de nós ir lá e entender a real necessidade desse associado, poder sentar junto com ele, avaliar, né, e poder de fato prestar uma consultoria. Então esse é o modelo que a nossa cooperativa, que o Sicredi atua. Né, se não fosse o Covid aí, que nós estamos há 3 meses aí sem praticamente fazer essas visitas aos associados, né, nós estaríamos lá diariamente fazendo as visitas junto com os colegas das agências. Né? Então, dessa forma, né, Júnior, a gente consegue perceber na prática, de fato, a necessidade desse associado e consegue apoiar ele, fazendo parte, entendendo melhor esse contexto que ele está inserido. Né? E aí, quando a gente vai por uma solução financeira, seja o custeio, seja o investimento, ou seja, tantas outras, né? Hoje a gente fala, o custeio e o investimento. Só que tanto o associado do agronegócio como todos os outros segmentos, né, hoje as necessidades deles são muito maiores. Né? A gente tem acesso à tecnologia. Hoje dificilmente a gente chega numa propriedade no interior que não tenha, por exemplo, internet. O associado acaba tendo acesso às redes sociais, né? Então ele também precisa, ele tem necessidade de algumas coisas, de algumas soluções. Né? Então a gente vai com essa, digamos assim, com esse portfólio para entender primeiro aquilo que ele precisa e aí fazer atender a necessidade dele dentro daquilo que é importante para ele. Eu acho que isso que tu comentaste é a tal de conectividade, né? Eu ouvi hoje o Paulo Hermans comentando sobre conectividade, mas a principal importância é transmitir confiança, primeiro. É olhar no olho de quem está lá apresentando, e eu acho que isso, no meu ponto de vista, não substitui a conectividade. Mas, para mim, eu olhando e vendo quem que está me oferecendo o crédito, como é que o cara está. E a gente está vivendo aí um mundo de falsas propostas, está tudo tomando um rumo aqui que tu não sabe em quem tu acreditar, né? Eu acho que olhando o olho no olho do associado transmite muito mais, né, uma confiança para ele, né? Perfeito, Júnior. E para nós isso é de enorme estima, de grande valor, porque a gente procura ter uma relação sujeito a sujeito, né? E tratar, antes de qualquer coisa, tratar a pessoa como um ser humano, como ela é, né? Mas só quero revisitar um ponto que o Andreas e o Marcos trouxeram, né? E que complementa, então, a ponderação que eles trouxeram. Nosso papel aqui é ajudar a gerar algumas reflexões e algumas inquietudes com o produtor, né? Nós também não temos a pretensão de novo, ter a razão ou assumir as verdades pelo produtor, muito pelo contrário, né? Até porque quem sabe, conhece efetivamente o dia a dia é ele. E aí o que nós acabamos fazendo é estimular um pouquinho algumas reflexões, até porque tem pautas bastante estratégicas que ainda são, vamos usar o termo, são batalhas ou desafios para o segmento do agronegócio, né? Seja abordar de forma um pouco mais clara a sucessão familiar, que tem sido um grande desafio, né? O jovem de permanecer no campo, de como que ele tem essa volição e essa pretensão de assumir a propriedade lá, e qual é o espaço que a família também está dando para que ele possa trazer alguma ideia nova, possa trazer algum modelo de gestão um pouco diferente daquilo que até então a família estava habituada a trazer. Então esse é sempre um tema sensível, e isso converge um pouco para o desafio que tem dos produtores em si, reconhecer de que a propriedade ela é uma empresa e ela precisa sim ser administrada e tocada. Então tem tomadas de decisão aqui para fazer, desafios estruturantes, aí nós estamos falando a nível do Brasil também em relação à logística, transporte, né, as ferrovias que de muitos anos para cá acabaram ficando sucateadas, né, isso acaba encarecendo. Então qual é o nosso modelo hoje de escoamento de produção? Então, tem oportunidades, quem sabe, para o próprio Brasil avançar em relação a tudo isso. A questão da conectividade, apesar de ter evoluído muito, mas hoje praticamente 25% das propriedades rurais têm acesso a alguma conexão 3G ou alguma conexão internet. Então, tem espaço para avançar nisso, inclusive para o próprio produtor se abastecer com informação, poder ter acesso a novas tecnologias, agricultura de precisão, que também
tá disponível aí, seja dele avançar um pouco nos modelos de comercialização, nos modelos de armazenagem, para que ele possa aproveitar também a sazonalidade de preços, né, e não ficar refém, de repente tem que escoar e vender a produção justamente no período onde tem uma queda de preço, né? Obviamente esse ano muito da valoração cambial compensou um pouco desse esfriamento no mercado, né? Até ontem, nessa gama de informações que a gente apurou, as principais commodities, elas desse período aqui afetado pelo contexto da Covid, elas tiveram uma redução na quantidade e no volume de exportação, mas a valoração cambial, que praticamente chegou aí a 26% a valoração do câmbio, então ela fez compensar em valores nominais e isso então trouxe essa compensação financeira para o produtor. Então, acho que é um pouco desses desafios aqui para que o Sicredi não como único agente, mas como só mais um de todo esse ecossistema que está montado, e aí, como a gente já reconheceu antes, o enorme trabalho que seja as comercializadoras, seja as cooperativas, seja as assistências técnicas, seja os sindicatos rurais, o sindicato dos trabalhadores rurais, que tão bem acolhem e trazem essas demandas sempre à tona, né? Muito bem, estamos aí a 30 minutos já de programa, tá passando muito rápido. Eu quero agradecer o pessoal aí que está deixando seus comentários. Adriana Alves, muito obrigado, Adriana. Fátima Donadel, obrigado por estar nos ouvindo. Aí chegamos a quase 90 espectadores. Aí. Débora Borchat, Ilse Gás, obrigado, Ilse, boa noite para ti. Fernando Britsky, ótima entrevista. Valeu, Fernando, um abração aí, continue ligado conosco. Heitor Miller, mandando uns parabéns aí para os colegas. E o restante do pessoal aí que nos está assistindo. Bom, faço suas perguntas, né, para essa galera aí, para responder. O que a gente não conseguir responder agora no momento do programa, o pessoal vai estar disponível aí depois para entrar e responder todas as perguntas. Bom, essas dificuldades percebidas aí a gente também tá vendo em todo o modelo de negócio, né? Mas eu acho que tem mais saída e mais fontes de renda quando a gente volta de novo às nossas origens, né? Eu também sou de família do interior e eu acho que a gente vê muita coisa e eu conheço produtores que praticamente não vão ao mercado comprar. Produz tudo em casa. Obviamente que eles compram, né, toda a questão sementeira e tudo mais. Mas eu acho que isso auxilia uma barbaridade no nosso negócio, no nosso agronegócio, né, da região. Perfeito, Júnior. A agricultura familiar, para o Sicredi, ela sempre tem uma relevância, né? Até porque ela está alicerçada aqui na nossa região, onde predomina bastante esse modelo de negócio, né? E eu me lembro que algumas lideranças aqui na região têm promovido pautas em relação a isso, né? Então, compondo em relação a alguns desafios que a gente falava há pouco, seja sobre sucessão familiar, seja sobre reconhecer de que a propriedade rural ela é uma empresa, ela assim administrada, o assunto diversificação de culturas, ela também, quem sabe, seja um dos desafios estruturantes para a comunidade, para o meio do agronegócio. Então, sair um pouquinho dessa matriz produtiva ancorada só principalmente em grãos, né? Soja, milho, trigo e fica nesse modelo. Então, dali a pouquinho reconhecer de que, bom, quanto dessas outras culturas, seja fruticultura, né, seja produção de frango, hortaliça, quanto desses insumos vem de fora e coisas que, de repente, a nossa região aqui ela poderia buscar um pouco mais dessa diversificação e aí, obviamente, de novo, todos os agentes tendo uma participação em organizar melhor essa cadeia produtiva para que encoraje, inclusive, o produtor e as próprias famílias, né, de se lançar para esse processo de produção. Então, tem uma necessidade aqui de organizar e aí o Sicredi também atento a isso, ele tem procurado assumir essa responsabilidade também e ajudar a refletir um pouco sobre isso, né? Mas tem bom espaço nesse sentido. Né? Isso que ainda a exploração dos produtos orgânicos ela está bem abaixo do que deveria ser, né? Eu acho que aí existe um mundo de possibilidades incríveis,
Só que, claro, tem que ter um negócio, tem que estar estruturado, tem que ter um projeto, o agricultor tem que ter a certeza, né, de que não vai ficar na mão em determinados momentos. Eu acho que esse é o principal foco do negócio, né? É um pouco do que acho que o Joel contextualizou, né? Talvez não seja, e com certeza não é somente a disposição do recurso para fazer o investimento, né? A minha capacidade, a disponibilidade de colocar no mercado desse produto ser consumido, eu como agricultor ter uma segurança de que eu posso avançar, né? Então, acho que essa oportunidade ela é para todos nós dentro desse ecossistema, né? De potencializar ainda mais aquilo que é nosso, né? E daquilo que o Joel trouxe também, né? Por muitas vezes o pé de alface que eu vou lá consumir, ele não é daqui, né? Ele veio de fora, então a gente tem algumas oportunidades sim nessa diversificação, né? Mas sim, não depende talvez só do agricultor, não depende só do recurso do Sicredi ou de outra instituição financeira. Depende de uma consciência coletiva da comunidade regional para que a gente consiga dar alguns passos nesse aspecto. E eu acho que aqui na nossa cidade nós temos vários mercados grandes que toda a frutaria, vamos dizer assim, não é nossa, né? Vem de Porto Alegre, de outras regiões, mas não daqui. E aqui, né, Júnior, a relevância, né, aqui nós estamos falando principalmente de agricultura familiar, né, o nosso quadro é associados, mais de 80% dos associados, cerca de 85% são da agricultura familiar. E se nós olharmos o quadro no estado, ele segue mais ou menos essa proporção, né? E aí um pouquinho daquilo que os colegas trouxeram aqui, a diversificação que é tão necessária, né? E aí a gente se depara um pouquinho com as dificuldades também, né, da agricultura familiar, né? Quando a gente vai visitar uma propriedade lá onde está só o pai e a mãe ainda em casa, né? E os outros 2, 3 filhos eles já saíram de casa, eles estão estudando em outros ramos, em outros segmentos. E aí eles têm as vaquinhas de leite lá para cuidar todos os dias, eles têm os chiqueirões de porco lá para cuidar todos os dias. E aí acaba um pouquinho dessas dificuldades, né? A própria sucessão familiar que o Joel trouxe, né? E a própria mão de obra também no interior, né? São dificuldades que a gente percebe sempre nas visitas, né? Nas visitas às propriedades, todas as dificuldades, né? E muitas vezes o próprio acesso às tecnologias, e aí falando de equipamentos também, né? Que acaba não tendo a mesma, digamos assim, o mesmo acesso, né, que médios e grandes produtores, né? Claro que hoje, se nós compararmos alguns anos atrás, é um cenário totalmente diferente. A agricultura familiar, o pequeno produtor, ele já tem mais acesso, né? Mas ainda, se nós olharmos no todo, né, se nós pegarmos aí no Rio Grande do Sul, onde cerca de 60% das propriedades têm até 20 hectares apenas, né? E se eu não praticar a diversificação, se eu tiver apenas a cultura de soja e milho nessas 20 hectares, a dificuldade de manutenção no campo ela fica difícil, né? E muitas vezes o pai e a mãe mais 2, 3 filhos acaba não tendo espaço para toda a família conseguir se manter ali. E aí acaba que esses filhos, então, eles vão buscar oportunidades fora, na cidade aqui, onde a disputa ela está muito mais acirrada, né? E muitas vezes no campo a gente precisa dessa mão de obra. Então é um contexto que ele não é só da instituição financeira, ele não é só do governo, ele é um contexto amplo, né, que precisa cada vez mais ser discutido, né? Muitas vezes também a gente vai em propriedades, aqui morava o seu fulano de tal, mas ele vendeu a propriedade, aqui ele já não está mais. E isso não são uma nem duas propriedades que a gente percebe no interior, né? Então, o que fazer para deixar esse filho de agricultor na agricultura, ou mesmo ele vai estudar e tenha o interesse e a condição de voltar para casa e tocar o negócio da família, né? Então, acho que esse é o ponto. E eu acho que a nossa região aqui, nós abrimos o Mato Grosso, pode-se dizer assim, né? Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso. E olha o que os gaúchos transformaram aquela região centro-oeste. Eu acho que agora está na hora de nós olhar de novo para o nosso Rio Grande do Sul e vir aqui fazer a mesma coisa que os nossos parentes fizeram, né? As pessoas que foram para lá, claro, em outras situações e tudo mais, mas as terras ficaram aqui, né? As terras não foram junto.
Então, a diminuição que tem no campo, eu acho que agora o pessoal tem que dar uma olhada de forma diferenciada e começar a voltar a nós se tornar os pioneiros, seja no soja, seja na agropecuária, seja em qual for o mercado do agronegócio. Mas eu acho que nós temos que começar a ter mais atratividade, né? E uma questão eu acho que o recurso, parte do princípio, o recurso financeiro, entrando naquilo que a gente comentou semanas atrás, o pessoal tem que tirar da cabeça que a agricultura é um meio penoso, né? Na verdade, a agricultura é um meio que abre muitas outras alternativas. Eu acho que ainda nós vamos ver aqui a nossa região, né, diferenciar. Já obviamente, né? Eu tenho muitos colegas que são da região metropolitana, quando vêm para cá eles não querem voltar, né? Porque todo mundo está muito interligado com as empresas. A nossa mão de obra é diferenciada aqui dos grandes centros. E eu acho que esse é um ponto que nós temos que explorar, né? Perfeito, Júnior. E aí volta de novo a cada empresa assumir o seu papel nessa cadeia, né, em organizar isso, né, e prover essa segurança financeira, psicológica e econômica para o próprio produtor, né. Então, tanto organizar a produção, mas também organizar a comercialização. Ao nosso ponto, isso é determinante, e aí esses elos eles convergem, eles precisam somar forças nesse sentido para que um produtor tome uma decisão e esteja encorajado de investir 50 mil na colocação de uma estufa para hidropônicos, quem sabe em colocar 2 tanques de piscicultura para fornecer pescado aqui, né? E nós temos um belo exemplo aqui na Bela União, né? Eu tive a oportunidade de conhecer semanas atrás um empreendimento aqui, né? Mas só para trazer, e eu não sou especialista na área, né? Mas só para pegar uma proporção na conversão, né? Mais ou menos, se fosse pegar 1 hectare de lâmina de água em pescados de terminação de tilápia, né? Isso corresponde a praticamente 700 sacas de soja no hectare num ciclo, né? Então a conversão, né? Então é um pouco desses gatilhos, né, de trazer um pouco dessa inquietude para o produtor. Obviamente aí precisa ter uma segurança organizada, seja na produção e na comercialização, para que isso também encoraje o produtor a, quando ele ir diversificar e ampliar para essas outras culturas aqui, ele não fique 1, 2, 3 anos e aí depois ele fique refém no mercado, né? Então, tendo essa segurança na produção e na comercialização, em termos de recursos financeiros, agentes financeiros, aí nós estamos aqui enquanto Sicredi, mas reconhecendo o trabalho que todas as demais instituições financeiras têm de alocar recurso e de irrigar recurso para poder viabilizar o agronegócio. Isso, e eu trouxe uma informação adicional aqui, né, do que o Joel complementando aqui, né, Joel? Eu anotei 4 itens aqui, né, que eles ajudam a encorajar os jovens a ficar na agricultura, né? Então, sim, o meu tempo na agricultura foi algo um pouco mais penoso, né, Júnior? Você trouxe isso, né? Baixa informação, não tinha tecnologia, não tinha infraestrutura, acesso a cidade era muito limitado, uma vez por semana, enfim. E isso sempre gerou pouca atratividade para o jovem ficar no campo, né? Então, o cenário de hoje, é um cenário ideal, é o cenário talvez que a grande maioria deseja, talvez ainda não, precisa evoluir, né? Mas o cenário de hoje é de muito mais informação para poder diversificar, para que se possa ficar na agricultura, mais recurso disponível no mercado, nas instituições financeiras, o governo disponibilizando o recurso, mais tecnologia no campo, né? E o acesso, né? O deslocamento está mais facilitado, então acho que isso tudo também traz um atrativo dentro daquilo que você trouxe de provocação, né? Poxa, vamos ficar aqui na nossa terra e vamos promover a nossa terra. Muito bem, estamos nos direcionando para os últimos 15 minutos. O papo bom voa muito rápido mesmo. Quero agradecer aqui mais, o pessoal não para de comentar a nossa live. Alexandre Santos, parabéns, colegas. Obrigado, Alexandre, continue sempre ligado com nós. Luiz Becker, parabéns, colegas aí também. Carlos Lichtenfeld, me desculpem se eu pronunciar o sobrenome errado, tá?
Parabéns a todos. Juliano Lemos, só falta as máscaras. Juliano, na verdade a gente tem um aparelho aqui de ozônio que ele nos permite, nesse raio aqui de atuação nossa, ficar sem máscara. Mas todos estão aqui com as suas máscaras, tá? O Joelmer está mostrando aqui, mas agradeço. Desculpa não ter comentado isso no início. Tarcísio da Silva, excelente debate, agro não para. Obrigado, Tarcísio. Forte abraço para ti. Sidney Opa. Strejeviski. Presidente. Então o pessoal me corrige aqui, Sidney, o teu sobrenome. Tá? O meio rural, o agronegócio, independente de seu tamanho, precisa de muita atenção dos governos, entidades, comunidades, de forma que a todos entendam a sua importância e valorizem o setor que faz girar através da produção industrial, comércio e demais. Realmente é o que a gente estava comentando, né? Eu acho que agora o Start acendeu aí com mais luminosidade. Roberto Gnata, ótimo debate. Obrigado, Roberto. Um abraço para ti. Adalberto Júnior também, parabéns, colegas aí. Ficam ligados, compartilhem com nós essa nossa live. Agradeço aí ao Sicredi, gente que coopera, cresce, tá? Confiou nesse nosso programa aí. Espero que mantenha essa confiança por um bom tempo e a gente está fazendo de tudo aí para manter o padrão sempre. Busca aqui serviço de teleentrega, JC Clean House e Professar Assessoria. Para a gente entrar na parte final, eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí sobre como é que está essa procura de créditos antes de fazer o lançamento geral aí desse plano 2020, né? Perfeito. O Plano Safra, que se inicia nos próximos dias, né? O Plano Safra 2021, né? Porque ele é descasado do ano calendário, tá? O Plano Safra inicia agora, no segundo semestre, e termina depois do primeiro semestre do ano que vem. Então, agora nós encerrando com as culturas de inverno, e a gente tem a expectativa já de, nos próximos dias, né, Andréas e Joel, de iniciar um novo Plano Safra, aí, com uma expectativa bem alta, né? Olhando, então, o próprio tema principal aqui do debate é esse, né, do agro como sendo o propulsor, sendo a principal máquina de retomada da economia, né? Mas assim, o comportamento, a procura pelos recursos, né? A gente já contextualizou um pouco antes, né? Ele começa bem antes do Sicredi, né? Ele começa com nossos parceiros, ele começa com a Astec, que orienta como trabalhar, o que trabalhar, inclusive, por muitas vezes, é ele que indica o Sicredi para o agricultor procurar o seu recurso, tá? E aí sim, o Sicredi, naquilo que ele compete como orientação financeira, já está à disposição do associado para debater sobre, para ajudar ele a interpretar qual é o melhor crédito que ele pode acessar, qual é a melhor cobertura que ele pode ter para a sua safra, para a sua produção. Então, esse debate já está aberto no dia a dia, né? Oficialmente, tem uma data para isso acontecer, tem uma data para contratar, mas na prática, o diálogo ele é constante. Abre um ano, fecha o outro ano, e o bate-papo com o agricultor está sempre vivo. E para ajudar, né, Júnior, cabe um registro aqui, né, seja na pessoa do Sidney, nosso presidente, enfim, que representa nosso conselho de administração, né? Praticamente 2/3 deles têm ligação direto com o agronegócio, né? Então isso reforça sempre esse olhar com bastante atenção, com bastante zelo para esse assunto aqui, né? E colaborando com o que o Marcos trouxe, né? A possibilidade de poder impulsionar e financiar o agronegócio, ele começa com, inclusive, um movimento robusto de captação de recursos na região. A cooperativa ela sempre tem isso como bandeira de que os recursos que aqui se captam, aqui se reimpressam nas mais diversas linhas de crédito. Então, poder financiar o agronegócio sem reconhecer a confiança, a credibilidade que a comunidade regional deposita na cooperativa para, através desses recursos, isso ajudar a desenvolver a região, isso também é importante nós reconhecer aqui nesse momento. Então, toda essa possibilidade de irrigar, de injetar recursos na economia regional, ela começa por um
processo robusto de captação, de poder ter um portfólio adequado de soluções de captação para expor para o nosso associado, e ele tem na cooperativa confiança, credibilidade para trazer esse recurso. E aí é importante nós reconhecer, o Marcos falava um pouquinho sobre o ano agrícola, mas enquanto cooperativa nós estamos bastante atentos para 2 grandes movimentos agora para esse segundo semestre. O primeiro deles, e não por essa questão de hierarquia ou de ordem, né, mas esses 2 movimentos eles convergem, o primeiro deles para o meio empresarial, ou seja, nós estamos bastante atentos a poder apoiar e poder impulsionar os negócios para o meio empresarial. Nos próximos dias você já tem visto nas mídias, enfim, todo o movimento que o Sicredi tem levantado essa bandeira de eu coopero com a economia local. Então, provavelmente nas próximas semanas se somam novidades adicionais e aí, quem sabe, a gente retorna aqui para esse canal aqui para trazer mais informações aqui para a comunidade e, não menos importante, para o meio empresarial também irrigar recursos através das linhas de crédito de recurso próprio e uma linha de crédito que tem sido bastante anunciado pelo governo federal e que provavelmente aí até meados do mês de julho a gente esteja também distribuindo e operacionalizando ela, que é a linha Pronampe. Então, uma linha direcionada para apoiar o meio empresarial, principalmente na recomposição de caixa. Então, esse é um primeiro grande movimento que, ao nosso ver, também ajuda a impulsionar a economia, a trazer essa pujança de volta, a geração de empregos, enfim. E o segundo grande movimento é todo esse assunto que a gente está procurando traduzir agora na sequência, que é o Plano Safra, né? O Sicredi como um instrumento, então, de irrigar recursos, de distribuir recursos na nossa região através das linhas de crédito, essa atenção que a gente está procurando organizar da porta para dentro para que a gente possa garantir uma boa experiência da porta para fora para o nosso associado. Né? E aí, né, Júnior, na verdade, esse Plano Safra, mas já começando do Plano Safra atual, a gente tem um desafio adicional, né, que é o próprio Covid. O nosso atendimento nas agências, né, ele tá mais restrito, ele está acontecendo, né, através de agendamentos, né, então todo o esforço também das equipes que estão lá na agência, porque a safra verão que começa agora, ela é digamos assim, ela é o momento mais forte, o momento mais importante para o produtor agrícola, né? Então todo o esforço desde do mês de junho já todo, né, de fazer os agendamentos com os associados, evitando aglomerações, todo esse desafio a mais tem sido feito lá pelos nossos times, né, para poder dar a condição, porque a lavoura ela não vai esperar o Covid passar, né? Então a importância dos times estarem lá fazendo esse agendamento, os próprios produtores entrando em contato com as nossas equipes, né? Então, para poder garantir. E esse Plano Safra, né, o nosso presidente anunciou aí, foi veiculado em vídeos, aí vai ser recorde de recursos, né, mais de 900 milhões, né, Marcos? Nós estamos esperando emprestar nesse Plano Safra justamente para viabilizar, então, esses projetos, né? Então, o Sicredi tem esse cunho de ser parceiro do agricultor, né? Nós somos a segunda instituição a nível de Brasil, né, em recursos do agronegócio, né? Então, o que é algo extremamente representativo e relevante, né? Então, não só na nossa região, no nosso estado, mas a nível de Brasil, já o Sicredi tem essa representatividade. E o play no Plano Safra, né, ele já foi dado com esses contatos que nós estamos fazendo com os nossos associados, apesar de no calendário ele começar dia 1º de julho, já para os nossos associados, para as nossas equipes, o Plano Safra, o novo Plano Safra ele já começou. Inclusive, Andréas, porque a gente no primeiro semestre tem a condição de antecipar com o recurso repassado, com o recurso de custeio, a safra seguinte, né? Algo que a gente começou a experimentar no ano passado, né? Perfeito. Esse ano a gente já foi com mais coragem, né? E assim a gente vai avançar ainda mais, né? Então, eu já com antecipação consigo liberar o recurso para o associado. Algo que para o agricultor que nos ouve, ele entende muito bem, porque ele consegue adequar a compra no momento certo, a compra do insumo no momento que ele está com um preço mais atrativo. Muito bem, estamos chegando aí ao nosso final de programa. De novo, quero agradecer aí ao Sicredi, gente que coopera, cresce, busca aqui serviço de entrega, JC Clean House, Professar Assessoria. Antes de vocês
fazer um chamamento aí aos associados, eu quero só agradecer aí o pessoal que está participando na nossa live. Roberto, Gnata, Adalberto Júnior, estamos indo até para São Paulo. Márcio Rec, parabéns, ok, obrigado, Márcio. Roberto Formolo, de São Paulo, mandou um alô. Roberto, tudo é bom aí. Jaine Rec, o Neymar tá deixando aí também sua contribuição. A atratividade para permanecer no campo vem aumentando, mas sem uma redução de carga tributária e um programa de preços e rentabilidades, bem como mecanismo para subsidiar efetivamente o agricultor. Em momentos de eventos climáticos, dificilmente conseguiremos manter o pequeno e médio produtor no meio rural. Verdade, é isso mesmo, Neymar. Mato Grosso também, Hélio José da Silva, parabéns, estamos assistindo. Legal. Então estamos aí tendo uma boa visão. Dinamara Benedetti, parabéns, pessoal. Obrigado, Dinamara. Clauber, parabéns, colega, excelente debate. E o Marcos Marques também mandando os parabéns. Agradeço a todos aí. Continue compartilhando essa live para chegar a mais pessoas, mais associados do Sicredi aí. Estamos com 106 pessoas nos assistindo nesse momento, então mostra que o papo é de extremamente importância para toda a nossa região. E para nós finalizar, queria que vocês deixassem um chamamento aí para toda a nossa região aí. Perfeito, Júnior. Mais uma vez, né, como tu falava há pouco, né, o assunto é gostoso, é prazeroso, né, então o tempo ele não perdoa, né, mas trazer essa mensagem final aqui no sentido de, primeiro, esse assunto aqui, ele ganha notoriedade, ele se materializa inclusive no anúncio de recursos recorde que nós estamos colocando à disposição nesse segundo semestre na comunidade regional. Em relação ao segundo semestre de 2019, para agora, na janela de julho até dezembro, nós estamos incrementando em cerca de 34%, em mais de 1/3 o volume de recursos que a gente está colocando à disposição para o setor do agronegócio. Então, como alguns postaram há pouco aqui, é bacana porque eles nos ajudam a fazer o programa e atribuir relevância para a pauta, né? O agro não para, ele não vai parar. E é com esse ímpeto, com essa volição que o Sicredi está se colocando à disposição da comunidade regional, seja para os seus associados, seja inclusive para quem ainda não conhece o nosso modelo de negócio, é oportunidade, a gente está atento e está querendo acolher a comunidade regional. Então, aquele eventual associado, aquele eventual produtor que ainda não tem feito as suas operações na cooperativa, tem espaço, tem oportunidade. Obviamente, um pouco com base nesse contexto atual, um pouco de restrição no atendimento, a gente vai pedir um pouco de compreensão da comunidade regional, porque muda um pouquinho, a gente também está aprendendo a trabalhar sob base nesse contexto, então, seja sob agendamento, seja para um associado que está vindo até a nossa agência, nós não vamos medir esforços de acolher, de entender, de poder viabilizar o pleito e a demanda de crédito dele. O fato é de que, de novo, com base nesse contexto, quem sabe nós vamos precisar organizar um pouquinho o agendamento, organizar um pouco do horário, mas eu tenho certeza que os 700 colaboradores aqui que já estão nos escutando, que vão assistir aqui, todos eles estão extremamente engajados, imbuídos de garantir uma boa experiência para a comunidade regional. Marcos, teu convite aí. Então, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, reforço as palavras do Joel e agradecer ao Segmento Agro, que nos alimenta todo dia. O Andreas trouxe antes, né? Não nos tem faltado alimento, indiferente das circunstâncias que a gente tem vivido, e isso é em função do nosso parceiro, do nosso agricultor, e deixar muito claro que o Sicredi sempre acreditou no agro, e nesse momento ainda mais. Né? Então, o convite que o Joel faz aqui, ele se estende a quem é associado, a quem ainda não é associado. E a acreditação do Sicredi ela é muito forte no segmento agro, assim como nos demais. Mas a nossa raiz ela é fincada, ela é muito forte aqui no agronegócio pela região que a gente está inserida. Então, o Sicredi sim está sempre aberto a receber o associado, a receber o feedback naquilo que ele pode evoluir também. Perfeito. Júnior, obrigado pelo espaço aí, né? A gente conversou e prontamente a gente conseguiu encaixar esse espaço. Muito bacana a gente estar aqui conversando sobre esse assunto tão relevante, né?
Agradecimento especial aos nossos times de novo, né, que muitos deles estão nos acompanhando aqui, né, mas principalmente no dia a dia, né, seja das agências, seja o pessoal da sede, né, tudo aquilo que acontece nos bastidores para chegar a esse produto final lá bonito, com um topzinho legal, bacana lá para o nosso associado, né, e o nosso associado agro ou qualquer outro segmento, né, a gente tem um carinho todo especial, né? E quando a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho do que a gente faz dentro da nossa cooperativa, isso é muito gratificante. Então a gente agradece o espaço mais uma vez. E acho que é importante reforçar, né, as nossas equipes, todas as nossas agências já estão com as informações em relação ao Plano Safra, então, seja a disponibilidade de recursos, seja as linhas de crédito que foram anunciadas na semana passada, seja as taxas de juros que passaram por modificação, seja em relação ao próprio programa do Proagro, o que teve de alteração da alíquota, o próprio estímulo do governo aqui em relação aos seguros agrícolas, o programa de subvenção, os próprios valores por hectare que a cooperativa está colocando à disposição para financiar nas mais diversas culturas, ou seja, tudo aquilo que eventualmente a gente não tenha traduzido aqui nas nossas agências, a nossa equipe lá está à disposição para poder sanar as dúvidas do nosso associado. Quantas agências? 43 agências. 43. Estamos esse ano chegando aí junto ao município lá de Pirapó, que ainda não temos presença física lá, então a gente completa os 39 municípios na nossa área de ação. Legal, então para você aí que está nos assistindo, quer mais informações, procura uma agência do Sicredi aí mais próxima e saiba mais. Quero agradecer muito também de vocês estar aí, né, trocando essa ideia. Eu sempre aprendo muito, eu estou dizendo aí que está virando de paixão, está se tornando amor esse programa. Então, né, a gente está cada vez mais tentando trazer assuntos relevantes para a nossa comunidade, para os empresários que estão em casa agora. E já de antemão digo que o nosso Plural Business está de portas abertas aí para qualquer informação que vocês queiram compartilhar conosco. Agradeço a todos, agradeço aí a audiência de hoje, espero que você compartilhe. Não deixe de apoiar nosso programa, né? Venha, entre em contato conosco aí para nós fortalecer mais assunto com essa galera aí top da nossa cidade. Um forte abraço, tudo de bom e fique com Deus.